primeiro assunto que eu quero falar com vocês é um dos mais importantes, vem sendo falado há vários, nunca deixa de ser falado, né, na verdade, que é a inflação e a projeção dela para os próximos 4 anos. Os próximos 3 anos, digamos assim. Vale lembrar que a inflação nos últimos 12 meses, até o que foi apurado, foi de 7,17%. Ou seja, só para vocês terem uma ideia do que é e relembrar, isso está explicado lá no vídeo de taxas de mercado diversas. Se tu, em outubro de 2021, comprou determinadas mercadorias a R$1.000 e gastou R$1.000 com elas, hoje, para tu comprar essas mesmas mercadorias, tu precisaria de R$1.071,70. Então tu precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Isso é a inflação, ou seja, tu perde poder de compra. Tu precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Para a gente lembrar o que era a inflação. E eu vou trazer para vocês aqui o que está no Boletim Focus, essa projeção pré-eleição aí, do dia 28, é que 2022 fechasse a inflação em 5,61%. 2023, 4,94%. 2024, 3,5%. E 2025, 3%. Essa era a projeção. A gente pode verificar que essa inflação ela vem desacelerando ao longo do ano de 2022 e que vai seguir desacelerando nos próximos anos, sobretudo devido à superação da pandemia. A gente conseguiu sair desse cenário pandêmico, o pessoal começou a voltar a trabalhar normalmente, escolas, tudo voltou ao normal. Então, a gente superando a pandemia, realmente a inflação ela vai dando uma melhorada. E a inflação da meta do Banco Central, que é de 3,5%, permanece até 2024 a inalcançabilidade dessa meta, né? A gente só vai conseguir alcançar em 2024, muito também por causa dos conflitos lá na Rússia e na Ucrânia. Porém, esses conflitos na Rússia, eles já não nos afetam tanto. Por quê? Porque passados mais de 9 meses da guerra, do início da guerra, que começou lá por fevereiro, final de fevereiro, 22, 23, 24, 25, por aí, 26, mais ou menos nessa época aí. Os países que não estão envolvidos assim, diretamente nessa guerra, eles aprenderam a conviver com e a contornar, pelo menos financeiramente, os reflexos dessa guerra. Então, salvo alguma novidade na guerra, realmente uma invasão específica ali da Rússia na Ucrânia, algum tipo de bombardeio nuclear ou a inserção de algum país que não está envolvido diretamente na guerra, que faça que essa guerra expanda, salvo se isso acontecer, a inflação em princípio vai continuar desacelerando aqui para nós brasileiros. E aí, como eu comentei, essa desaceleração que eu comentei com vocês é de acordo com o Boletim Focus pré-eleição. E com o Lula? Como é que vai ser agora nos próximos 4 anos, ou nos próximos 3 anos, com a entrada do presidente Lula a partir de 1º de janeiro de 2023? Bom, provavelmente essa desaceleração da inflação ela vai ser um pouquinho menor, ela não vai baixar tanto. Então, digamos assim que aqueles 5,61% desse ano ainda vão permanecer, acredito eu. 2023 que fecharia em 4,94 a inflação, eu acredito que vai fechar acima de 5, 5,1 talvez. Provavelmente 5,2, 5,1. Já 2024 ali, que seria o atingimento da meta do Banco Central em 13,5% no final de 2024, eu acredito que vai ficar acima ali vai ficar em 4 mais ou menos, 4, 3,9, 3,8 por aí a inflação. E a meta da inflação só vai ser batida lá no final de 2025, que vai baixar de 13,5 ali, vai para, acredito eu, para uns 3,4, 3,2, mais ou menos. Isso tudo, as minhas perspectivas, vocês vão poder bater com o novo Boletim Focus, que já vai estar aqui na descrição do vídeo, mas que eu não tenho acesso hoje. Mas por que, John, que com o governo Lula, essa desaceleração vai ser menor do que seria com o governo Bolsonaro? Eu vou explicar para vocês. O governo Lula ele vai trazer, e todos os governos de esquerda trazem no
no seu modelo, que é o assistencial, eles trazem para dentro da economia a pirâmide social. E qual é o reflexo disso? O reflexo disso é que esses governos, eles tendem a aumentar o poder de compra da população. O que inevitavelmente, e pode parecer que um pouco de contradição aqui, acaba aumentando a inflação. Mas como assim, John? Tu acabou de dizer que a inflação ela corrói o nosso poder de compra, e aí agora tu me diz que o governo que vai aumentar o poder de compra da população vai fazer aumentar a inflação. Isso mesmo. Isso mesmo. E eu vou tentar te explicar isso, porque assim, em termos técnicos vai ficar bem difícil de eu explicar, mas eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu acabei mudando um pouquinho. Digamos, pensa aí que tu tem uma cantina dentro de uma empresa grande, uma Gerdau da vida. Não sei se a Gerdau tem cantina ou não, mas lá, dentro da Gerdau, tem 1000 funcionários na Gerdau. E tu tem uma cantina que vende lanches. Tu paga aluguel para a Gerdau para ter essa cantina e vende teus lanches ali. Tu é o empresário, dono dessa cantina. Digamos que todos os empregados da Gerdau ganharam um aumento de 10% no salário. Independente de quanto eles ganham, eles ganharam um aumento de 10%. Qual é a lógica? A lógica é que, no momento que a empresa tem esse custo a mais de dar um aumento de salário de 10% para os empregados, ele vai te cobrar o aluguel da tua cantina dentro da empresa, vai te cobrar um aumento de 10%. Então, tu vai ter um custo de 10% maior. No momento que tu tem esse custo de 10% maior, observando que os empregados daquela empresa ganharam um aumento de salário de 10%, o que tu vai fazer com os teus lanches que tu vende para eles? Vai aumentar 10%. Então vocês entendem que quando as pessoas passam a ganhar um pouco mais, quando elas aumentam o seu poder de compra, naturalmente a inflação também vai acompanhar esse aumento do poder de compra. Claro que nesse exemplo aqui eu usei números absolutos e que não refletem a realidade, beleza, galera? Não é assim, houve 1% do aumento de salário, vai aumentar tudo 1%, inclusive o que as pessoas vendem nas prateleiras dos supermercados e nas lancherias, por exemplo. Não, galera, não é bem assim que funciona. As relações são muito mais complexas que isso. Mas é só para mostrar para vocês que, aumentando o poder de compra da população, a inflação vai aumentar também em algum percentual. Então, assim, aumentou o poder de compra, aumentou a inflação. Isso é um movimento natural do mercado. O movimento que não é natural é uma inflação nas alturas, em função de guerra, em função de pandemia, em função de fatores políticos internos, em função de fatores políticos externos. Isso não tem a ver com o mercado, isso tem a ver com o reflexo de medo ou de angústia dos empresários, das empresas e de toda a população com base naquilo que está acontecendo, beleza? Aí sim, essa inflação mais alta ou mais baixa tem uma influência um pouco irracional, digamos assim. Acho que eu consegui explicar para vocês aqui qual é a relação entre aumento de poder de compra e da inflação. Então, com o governo Lula tendo um aumento do poder de compra das pessoas, a inflação ela vai diminuir, como já previa essa pesquisa do Banco Central, mas ela vai diminuir um pouquinho menos. Então, em vez da curva ser mais ou menos assim, talvez ela seja um pouquinho mais assim, galera. Beleza? Acho que ficou claro. Então, sim, a inflação ela vai diminuir com a eleição do Lula, com a eleição do candidato Lula do PT, mas ela vai diminuir de forma um pouquinho mais devagar. Por quê? Porque a população vai aumentar o seu poder de compra.